Boa noite, pessoal. A gente vai começar mais uma live hoje. Boa noite, todo mundo que está entrando. Boa noite, geral. Boa noite, tá me escutando bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer mais uma live aqui no portal acessa.com. O nosso convidado é o nosso colunista, o Geraldo Heleno, ele é personal. Né, Geraldo, se você quiser se apresentar aí. E a gente vai falar sobre como a atividade física, né, pode ajudar no combate da depressão, principalmente, né, nesse período que a gente está fazendo a campanha, né, divulgando a campanha nacional que é o Setembro Amarelo de combate ao suicídio, né? Então, se você quiser se apresentar aí. Olá, beleza? Tá me escutando bem, Jorge? Tô escutando. Parece que a imagem tinha dado uma travada, mas eu tô Como tá escutando a você bem. conexão? Tá me escutando bem? Tô te escutando bem. A imagem que congelou, Oi, mas oi, eu tô te oi. escutando perfeitamente. Caiu, gente. Esperar o Geraldo entrar de novo para fazer o convite. Ele voltou aqui. Voltou. Beleza? Ah, Tudo bem. tudo bom? Boa noite, tudo Tudo bem, ótimo. pessoal? Boa noite. Se você quiser se apresentar, né? Beleza. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Geraldo Heleno, sou profissional de educação física, tá? Eu sou especialista em treinamento desportivo, em gerontologia, né, da terceira idade, consultor fitness, colunista do acessa.com. Tem algumas consultorias também que eu trabalho e trabalho em academias, personal training. E hoje a gente vai falar de um tema assim que está de grande relevância, principalmente nesse mês, né, Jorge? Esse Sim, mês. nesse mês, né, a gente tá divulgando a campanha do Setembro Amarelo, que é justamente combate ao suicídio. No sábado a gente iniciou uma live com o vereador e médico Fiorilo, né, e que ele Uhum. apresentou os dados de suicídio aqui em Juiz de Fora, né, que até o último levantamento foram 123. E então a gente tem que divulgar essa campanha justamente para salvar vidas, né? E combater o suicídio mesmo. Que muitas pessoas acreditam, né? Vamos supor, alguém tem depressão, às vezes pessoas na própria família acham que é frescura, né? Que é uma Exatamente. bobagem, né? Então, assim, nesse período de pandemia, várias pessoas desempregadas, pessoas dentro de casa, então, assim, altos índices, né, de suicídio em todo o Brasil. Então, acho que mais do que nunca, né, é a nossa missão ajudar nesse combate aí e ajudar a salvar vidas, né? Então, por isso que a gente fez o convite, que a gente sabe que a atividade física pode ser uma grande aliada, né? Então, a minha Exatamente. primeira pergunta é justamente essa: como a atividade pode ajudar a combater a depressão? Como você falou, e é verdade, o índice de depressão nessa pandemia assim, foi muito alto durante esse período todo. Que, além disso, vem a ansiedade que ocasiona para depois a depressão, né? Então, Sim, acontece. A atividade física, vamos dizer que ela é um dos melhores remédios que temos
até hoje. Ou seja, para depressão, para controle de ansiedade, para estética, para qualquer outro tipo de objetivo principal. Mas em relação diretamente na ansiedade, na depressão, ela é de extrema importância, porque a atividade física, quando você faz ela, pô, você gostando de fazer alguma coisa que te dá prazer, ela libera os hormônios chamados de endorfina, que é conhecido como o hormônio da felicidade, vamos dizer assim, entre Sim, a galera. Por quê? Com esse liberação da endorfina, o processo da pessoa depressiva, ela é sempre o quê? Aquela pessoa acanhada, é sempre tanto triste. Isso ocasiona muitos outros fatores, pode ocasionar também elevar a pressão arterial, aumento outros níveis de doença, mas em específico, na atividade física, ela regula extremamente ao que o controle do nível de depressão, principalmente. Além disso, pode ajudar no controle também, se a pessoa está tomando algum tipo de medicamento, que às vezes muita sim, gente se automedica ou faz um controle com o psicólogo ou o psiquiatra, muita gente. E tem um problema muitas vezes que, como você disse no início, as famílias, o pessoal do âmbito familiar, tem essa desculpa de falar, a pessoa só fica deitada, ela não quer fazer nada, ela não... Mas isso, cara, um dos sintomas da depressão é isso, a pessoa se cala, se fica, vamos dizer, naquele seu mundo parada, ocasiona muitos outros fatores, não tem comunicação, às vezes pode dar muito problema de sono, tem a ver, alimentação, ou seja, dependendo do grau dessa depressão, onde ocasiona um anjo o quê? O suicídio. Então, que o sim, controle, a atividade física em si, ela ajuda assim, de extrema importância, como eu falo para todos os meus clientes. Mesmo que você não gosta de fazer, mas tire pelo menos 15 minutos, 20 minutos do seu dia para fazer algo prazeroso. Ah, mas eu não gosto de fazer nada. Mas pelo menos faz uma caminhada dentro de casa, faz uma caminhada mesmo na rua. Durante a pandemia, em muitos lugares está parado, então em casa, se tiver uma escada, faz um movimentozinho, até próprio exercício de subir e descer escada ou sentar e levantar do sofá, isso já estimula a liberação desse hormônio que é a endorfina, entendeu? E sim. nesse grau, excelente atividade física. E existe algum exercício que seja mais indicado, você, igual você falou, né? A pessoa não precisa estar numa academia, pode fazer uma caminhada, subir ou descer a escada, né? Mas existe algum, assim, que seja mais indicado, né, para ajudar mesmo as pessoas? Exato. Musculação também é uma boa, né? É um tipo de exercício bom para fazer? Exato. Como você disse, eu falo para todos, você tem que fazer uma atividade que tenha prazer em fazer. Às vezes Sim, você pode pesquisar alguma coisa, mas eu gosto, tenha tal exercício específico para aquilo, mas às vezes para você ele não é ideal porque você não gosta de fazer. Então, como eu falo, então se você gosta de fazer uma caminhada, faz a caminhada. Ah, mas eu gosto de musculação, faz a musculação. Então, não tem aquele um exercício próprio para isso, tem que mas fazer o que algo que, gosta, né? exato, que estimula você a ter prazer em fazer a qualquer tipo de atividade. Mesmo que seja uma caminhada, mesmo que seja a musculação, seja a natação, qualquer coisa que dá prazer, estímulo para você fazer algo para essa liberação dessa endorfina que vai te dar esse controle, principalmente da depressão. Entendeu? Então, Sim. não vamos dizer que não tem esse é um exercício específico, mas um exercício que você gosta de fazer e que faça com prazer. Entendeu? Uhum. E tem uma periodicidade que a pessoa pode praticar exercício ou varia, né, para cada pessoa mesmo, né? Isso tem que ser avaliado individualmente. Isso. Todo tipo de exercício, Jorge, a gente tem que fazer uma anamnese.
é de extrema importância também, pessoal, é fazer o quê? Quando você for fazer uma atividade física, ou seja, na academia, até mesmo na caminhada, na rua, passe por um médico para ver como que está o seu grau de depressão, alguma coisa, e tem um acompanhamento com um profissional de educação física também. Porque aí a gente tem o quê? O controle, a gente pode saber essa dosagem. Ah, você pode fazer 3 vezes, você pode fazer 5 vezes, tudo vai depender do nível, né, de como que está esse nível de depressivo, se está tomando algum medicamento, se tem algum um outro tipo de doença que também pode ajudar a prejudicar algo. Então, ou seja, Sim. tudo depende, mas com uma avaliação, com uma anamnese bem feita, bem estruturada, 3 vezes na semana, que tire 15 minutos do seu dia todo dia. Ou seja, como eu falei no início, basta começar. Então, se você começa, você vai criando o quê? Você tem que criar, o que eu falo para o pessoal, cria micrometas. Todo dia você faz um pouquinho. Ah, hoje eu vou fazer 10 minutinhos, amanhã eu vou fazer 12 minutos, outro dia eu vou fazer 15. Quando vê, a pessoa já está naquele padrão de 40 minutos e aumentando a intensidade. Então, a gente tem que ter controle, principalmente na intensidade do treino. Então, o treino pode ser qualquer tipo de treino, mas que trabalha a intensidade de acordo com a pessoa e o seu nível de condicionamento, nível de medicamento que você está tomando, nível de depressão. Ou seja, é muito amplo para a gente fazer esse diagnóstico. Mas de 2 vezes a 3 vezes na semana, ou 15 minutos ao dia, já é suficiente, já. Entendeu? Sim, é interessante quando você fala de micrometas, né? Porque principalmente quem não tem costume, né, o hábito de praticar exercício, às vezes começa e quer fazer tudo de uma vez, né? Quer Exato. participar de uma corrida de 10 quilômetros, isso mesmo já aconteceu comigo. Quando né, eu tinha assim, eu praticava bastante atividade física, chegou um ponto que assim, eu queria correr 10 quilômetros, sendo que assim, eu não tinha participado nem de uma corrida de 5. Aí você Sim. vai, tem um preparo e você não consegue completar aquilo, aí fica frustrado. Então é importante a pessoa ter essas metas pequenas mesmo, né? Até que ela chegue num determinado momento que ela possa evoluir, né? Exatamente. É por isso que a gente faz que tem a nossa periodização de treinamento. Então, o que usa periodização? É periodizar o nível e aonde que a gente quer chegar, né? Então, se a pessoa já é uma condição, por exemplo, você já era uma pessoa ativa, treinada, começou com sinais de depressão, começou a diminuir o que você gosta de fazer. Primeira coisa, um dos sinais é a pessoa deixa de fazer o que realmente gosta, para ela já não é válido. Então, você já começa a ver uma diferença se a pessoa está bem ou não. E com isso, a gente vai controlando essas micrometas, né? Ou pode ser semanais, ou pode ser mensal, mas principalmente para as pessoas que têm um nível de depressão, a gente tem que trabalhar, vamos colocar, um dia após dia, porque às vezes 2 dias essa pessoa está excelente, no quarto, quinto dia ela não quer fazer mais nada. Ou seja, então se você programou a semana, você já tem um planejamento na semana, mas se nessa semana ela não quiser fazer nada, você tem uma chance de você acrescentar algo diferente para ela fazer ou que estava fora do seu planejamento. Entendeu? Sim, Então, e quando não se tem esse acompanhamento, né? Às vezes a pessoa está lá na academia, aí tá olhando a ficha do outro, né? E quer fazer aquilo, ou tá num exato. grupo, aí no grupo já tem umas pessoas que estão num nível mais Mais avançado, avançado. né? E quer copiar, né? Exato. E como você falou, infelizmente, né, a gente tem esse problema que o quê? Hoje muita gente visa muito as redes sociais. Então acontece, eu acompanho X pessoa, ou acompanho X alguma coisa, e ela, a pessoa tenta estimular ou fazer igual. Então acontece, Sim. poxa, a pessoa já é uma evolução muito grande, já tem uma maturidade muscular muito grande, e você está começando agora. Então acontece. Então quando você faz algo que você nunca fez,
É por isso que muitas pessoas, como você falou, ah, vou copiar a ficha do meu parceiro de treino. Você vai fazer, mas amanhã e depois você não vai conseguir fazer mais. Você vai estar totalmente o quê? Fadigado, cansado. Aí onde gera o quê? A frustração de que, poxa, eu comecei bem, mas eu já vou parar porque eu não estou aguentando mais. Entendeu? Sim, Então, isso leva à frustração. E a pessoa frustrada, se ela não tiver um diálogo, até mesmo com o treinador, na família, ela vai, né, com sinais principalmente das pessoas depressivas, elas ficam se guardadas, né? Elas ficam mais presas. E com isso, com um determinado tempo, ela chega e fala, isso não vou fazer mais, que eu não quero mais isso, porque eu não consigo chegar em resultados. Então, às sim, vezes, fica muito complicado por conta principalmente nesse sentido. Entendeu? É sim. muito difícil, muito difícil. E hoje em dia, com as redes sociais, existem vários blogueiros que dão essas dicas, né? É, e as pessoas vão seguindo. Além disso, tem vários aplicativos também. Então, além do problema, né, assim, da frustração, tem os problemas para o corpo também, né? Isso que eu ia Os te falar. problemas Além disso, físicos, né? físicos, isso. Sem ser os problemas emocionais, vamos dizer assim, vem diretamente dos problemas físicos. Às vezes a pessoa está acompanhando um treino que seja pesado para ela, mas ela tem um problema ortopédico, um problema de articular, ou mesmo até mesmo fraqueza muscular sem resistência, ela pode machucar. Pode até mesmo lesionar muito grave. Então, o que acontece? Aí, por isso, a gente fala que ela tem que ter esse feedback, principalmente do professor, se ela for na academia, ou até mesmo se for na rua, ela tem que se autoconhecer, como eu falo, né? Uma das Sim, coisas que eu faço meus treinamentos ela passa a se conhecer melhor. Ela tem que saber o nível que ela tá, o nível que ela tá começando a evoluir. Pô, Geraldo, essa semana eu já não estou muito bem, então a gente já tem que fazer essa dosagem no treinamento, porque também a sim. pessoa, comecei bem, aí dá aquele, poxa, não vou treinar hoje. Aí outro dia, sempre aquele, né? Vou principalmente na segunda-feira. Ah, não vou segunda, aconteceu alguma coisa. Aí a pessoa, pô, já não fui na segunda, terça também não vou, mas vou na quarta. Aí quando vê, foi a semana, aí a pessoa já começa a não ir mais, não ir mais, não ir mais e literalmente para de treinar, vamos dizer assim. Literalmente. Sim, é sobre essas pessoas até que dão, né, dicas de exercícios, e a gente sabe que até existem academias também que têm profissionais que não são, né, formados assim. Não estou falando dos estagiários que têm um Uhum. monitoramento, né? Mas estou falando de pessoas que dão treinos como se fossem profissionais da área, porque já treinaram há vários anos. Hoje em dia o conselho ele faz essa fiscalização assim em academias e até mesmo, né, nesses blogueiros assim. Uhum. Sim, sim, sim. O conselho, quando a gente vê, todo tipo de profissão tem o seu tipo de conselho. Sim, O nosso conselho, até mesmo hoje em dia, ele já faz essa divulgação melhor de fiscalização, que ele tem que ir realmente nas academias. Às vezes, até por ser grande número de academias e pouco contingente para trabalhar, às vezes ela pode pecar num sentido desse. Mas, igualzinho a gente sempre fala, não depende somente deles, do conselho. Depende de nós também. Se você sabe que a pessoa não é credenciada, você faz uma denúncia que eles vão até a pessoa no estabelecimento que ela trabalha, vamos dizer. Então, acontece. O CREF, né, que é o nosso conselho, ele age sim, em cima dessas pessoas, até mesmo das academias, estúdio, das pessoas que trabalham que não são credenciadas, né, que a gente fala. E por fora, igualzinho, foi na dia 28 agora, a gente foi concedido uma liberação que agora a gente pode trabalhar diretamente, a gente já é considerado da área de saúde mesmo, porque nesse sentido que a gente sim, pode trabalhar na área hospitalar. Então foi assim, um feito muito grande, que às vezes a gente tinha esse preconceito muito o professor em si de educação física tem um preconceito muito grande de achar que a pessoa não sabe de nada, não faz nada.
mas agora a gente está inserido diretamente para trabalhar diretamente junto com uma equipe multidisciplinar hospitalar. Já às vezes já tem bastante tempo e agora a gente já está confirmado e pode trabalhar nessa área. Então acontece, depende somente dos próprios profissionais a fiscalizarem também, entendeu? Mas, assim, em si, tem essa um pouco de demora, ou um pouco até mesmo de logística, porque é muitos lugares, então tudo vai depender deles, e principalmente da gente, para a gente fazer essa divulgação das pessoas que não são credenciadas a trabalhar e tá, como você falou, tem a prática, mas a teoria e o principal, que é a carteirinha do CREF, eles não têm. Então, seja Sim, como assim, ocupa um espaço de uma pessoa que já tem um estudo, poxa, 4, 5 anos de trabalho, tem as pós-graduações, especializações, aí isso se torna o quê? Vamos colocar, a profissão desvalorizada, né? sim, Por sim. conta dessas pessoas se torna uma profissão desvalorizada. Quando você fala dessa inclusão na área de saúde, muitos profissionais defenderam, né, as voltas das academias nesse período da pandemia em que ela ficou fechada, né? Uhum. Justamente porque, né, salário, né, as pessoas precisam também da atividade física. E qual que é a sua opinião sobre esse período que ficou fechado? Então, igualzinho eu sempre falei com o pessoal, né? A gente tem os pós e contras. Se realmente a gente é da área de saúde, igualzinho, o nosso dever é fazer a promoção e prevenção da saúde. Então, a gente está Sim. literalmente diretamente com a área da saúde, tanto para prevenir quanto para ajudar. Então, a minha opinião era assim, poderia estar aberto, mas com devidos os fatores como está sendo. Realmente, Uhum. no início de pandemia, onde tem muita aglomeração, é complicado. É complicado. Sim. Mas, às vezes, você tendo um controle, sabendo lidar com os mesmos protocolos que está sendo agora, aí é tranquilo. É igualzinho a gente fala, basta a pessoa, se é da área de risco, né, do grupo de risco, Uhum. faz a sua Sim. quarentena. Se a pessoa não tem e tem a vontade de fazer, é livre-arbítrio. Então a pessoa vai e faz. É aquela questão, Sim. entendeu? Mas em relação da saúde em si, eu acho que é da área, provavelmente a gente ajuda a imunidade, vamos dizer. A atividade Sim. física, ela aumenta a imunidade. E um dos fatores principais nessa pandemia que teve, muita gente começou achando que nunca fez nada e que ia começar e a imunidade ia aumentar. Isso foi um grande erro, porque muita gente, você pode ver que muita gente começou a fazer live, ver vídeos no YouTube, tal, 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 e passou que de uma pessoa que nunca treinava, começou a fazer um treino muito forte, muito pesado, ela, 3, 4 dias depois, a sua imunidade, em vez de aumentar, ela o quê? Ela cai. Então, ela caía, a pessoa se sentia mal, sentia um pouquinho, pegava algum resfriado, alguma coisa, ou seja. Então, principalmente a atividade física, ela ajuda, mas também ela tem que saber fazer ela, entendeu? Então, não Sim. adianta, eu vou pegar, como você deu exemplo, eu comecei, nem corria nem 5, eu vou fazer uma maratona. É quase nesse sentido, porque você eleva muito sua imunidade e ela cai, depois você fica assim, mal, literalmente, por conta disso. Do mesmo jeito que Sim. ela ajuda, ela pode te atrapalhar também, entendeu? E a atividade também combate a insônia? Muito. Ela regula o sono, né? Vamos dizer. O que acontece? Por conta da atividade, esse prazer que a gente fala da endorfina liberado, ele trabalha diretamente no sistema nervoso. Então, acontece, você pode ver quando as pessoas treinam, ela se sente o quê? Prazerosa em, poxa, acabei o treino, poxa, foi muito bom, eu consegui fazer, e ela regula o sono. Então, muito ela, não vamos dizer que ela regula, mas ela auxilia. Às vezes você tem um sono muito pesado, quando você começa a fazer uma atividade física, o que você vê? A primeira coisa que você percebe é que você começa a ter um sono mais relaxado, né? Aquele sono pesado. Você dorme, mas dorme mais descansado, acorda mais descansado, né? Porque, assim, e uma da principal, principalmente para quem é a pessoa da depressão, é a pessoa depressiva, a atividade física vai ajudar nesse sentido, principalmente para regular o sono.
Porque um sim, dos problemas da depressão que é o quê? A pessoa troca o dia pela noite. E ela faz essa troca. Às vezes, à noite, ela não tem insônia, não consegue dormir, e de dia ela fica dentro do quarto, tudo escuro, querendo dormir. Então, aí a gente já é um dos sinais que a gente pode ver que realmente algo tá acontecendo diferente com essa pessoa. Entendeu? Então, assim, a atividade física, como eu falei, a atividade física é o melhor remédio que a gente tem. E, assim, de graça. De graça. sim, Porque você pode fazer uma caminhada ou mesmo treinar, qualquer coisa. Mas você estimulando, aumentando sua frequência cardíaca, te dando prazer, como eu falei, de fazer algo, isso já se torna prazeroso e isso você já melhora a sua imunidade, você aumenta, você regula o seu sono, você libera mais endorfina, então ganha mais fortalecimento, aumenta a estética. Ou seja, tem vários fatores positivos que ajudam, que a atividade física ajuda por conta disso. Entendeu? sim. Hoje até as praças oferecem, né, equipamentos também. A prefeitura tem um projeto que oferece atividades físicas gratuitas em Gratuito. determinados pontos, por exemplo, no Cesporte, para aquela região de Santa Terezinha, Bandeirantes. Tem o Caiçaras, que Né, oferece Caiçaras? natação também, né? Então, assim, as pessoas às vezes não têm condição de pagar um personal, uma academia, elas também podem recorrer a esses Pode. serviços gratuitos, né? Tem a Exatamente. Universidade Federal também, que não nesse momento de pandemia, mas que tem o Domingo no Campus, que tem, né, profissionais lá também fazendo Tem atividades em projetos, grupos, né? na Federal tem projetos sobre isso. Então, o quê? Não é aquela questão de... Não tem a desculpa de não fazer, entendeu? Sim, Temos agora a desculpa de não fazer determinados casos por conta da pandemia. Mas sim, aí acontece, antes é tudo aberto, então você pode fazer assim, normalmente. Normalmente você poderia sim. ter feito, entendeu? É igualzinho, já poderia ter cuidado antes e não agora fazer o exagero que a gente fala que todo mundo está querendo fazer muita coisa e achando que vai Uhum, dar conta e não dá conta. sim, Então, um monte peca muito nisso também, entendeu? sim. E atividade em grupo é uma boa opção também, Sim, né? ó, Assim, isso que eu te falar. O grupo específico, vamos colocar, durante nessa pandemia, seguir os protocolos, né? Normalmente, máscara principalmente, e dando espaçamento e tal. Mas o que acontece? Às vezes, dependendo do grupo, você pode ser selecionado se uma pessoa já é condicionada, se a pessoa já é um pouquinho, está começando agora. Então, a atividade em si ajuda em tudo. Depende do profissional ele reorganizar e planejar o treinamento. Mas, assim, principalmente em grupos. Mas nessa pandemia, principalmente estava trabalhando muito com grupos familiares. Então, eu treinava, eu ia somente na residência daquela determinada família, tinha 4, 5 pessoas, eu dava aula para eles, entendeu? Não junto com outras pessoas, somente da pessoa, da família, fazendo os protocolos que tem que ser feito. E além disso, o que? Sente mais prazer. Hoje em dia, Jorge, o que eu estou percebendo é que as pessoas com esse lance da pandemia, se vai sair vacina agora, se não vai, como que vai ser, as pessoas estão preferindo treinar algumas pessoas em casa ainda, com esse sim, medo de ir para academia, e com isso está gerando muito mais o quê? O pessoal está tendo mais prazer em fazer mais em casa. Poxa, tem o seu conforto de casa, não tem aquele preocupar que tenha alguma pessoa pode ter e você usar o mesmo aparelho, mesmo usando os protocolos. Tudo pode, é possível agora, tudo pode acontecer, entendeu? Mas sendo no âmbito familiar, poxa, a pessoa que igualzinho, tem muitas pessoas que nunca treinavam, começou a treinar, hoje não querem parar mais de treinar, porque sim, gostou e ainda mais junto com a família. Então isso ajuda muito mais. Aquela pessoa que não gostava de fazer nada, poxa, ver a mãe fazendo, o pai fazendo, o irmão fazendo, todo mundo fazendo, eu falei, pô, eu vou ficar sem fazer? Então, uma pessoa puxa outra. Então, ajuda, estimula. Então, isso é muito prazeroso para todo mundo. Para todo mundo. Entendeu? E a atividade física, fazendo com prazer, como eu falei, ajuda em vários fatores, muita coisa, muita coisa. Entendeu? sim.
A gente está nesse momento de pandemia, mas o pós-pandemia, né? Eu falo de atividades em grupos, até em consultorias mesmo, porque os grupos, além daquele momento ali que eles estão fazendo uma natação ou uma bike, eles têm assim encontros, né? Eles viajam juntos para corridas, tanto nacional quanto, né? Isso. Fora, no Fora do exterior. exterior. Então, assim, dali surgem amizades também, né? É, Que é importante. isso que eu ia te falar, isso que você falou, é importantíssimo, porque aí a pessoa como se sociabiliza. É como eu falo, principalmente as pessoas com nível de depressão, elas têm que praticar atividade física também, não só para melhorar a parte cognitiva ou até mesmo sensorial, mas sim ter aquela sociabilidade. Ou seja, ela conversar, poxa, começa a interagir com outra pessoa, ela vai criando, poxa, vontade de ter aquele outro dia de treino para ela conversar com tal pessoa. Então, isso ela se sente o quê? Poxa, eu vou voltar a fazer atividade, mas eu vou conversar com o Jorge aquele dia, um assunto que ele falou que ia me Sim, falar e não me falou. Ou seja, começa a ter uma interação, começa a sociabilizar e a pessoa começa o quê? A melhorar. Ela mesma vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Então, quanto mais pessoas estiverem reunidas, ou treinando, ou até, como você falou, conversando. Hoje a gente fica mais muito internet, mas assim, como você falou, para viajar, para fazer atividade realmente em grupos, vai sim, ajudar essa pessoa muito, 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 muito. Nossa, vai ajudar ela demais, porque a pessoa ela vai ficar não acuada, não vai ficar com medo, ela vai querer conversar mais com as pessoas, porque vai ter assunto, ela vai ter todo dia aquilo, ou vai ter um treino diferente que ela vai fazer com alguém. Ou seja, a gente, sim, os profissionais de educação física, tem que colocar o máximo de estímulo possível para essa pessoa fazer, para ela não se sentir assim, poxa, eu não quero fazer nada, entendeu? Então, quanto sim, mais a gente estimular ela, melhor vai ser o resultado para ela e principalmente o retorno para a gente vai ser melhor, porque a gente vai ver o que ela está evoluindo. Então, se ela estava com, vamos dizer, nessa pandemia eu peguei várias pessoas com ansiedade e depressão, e com isso o que acontecia? Geraldo, hoje eu estou diminuindo já o meu remédio, eu já estou conseguindo diminuir o meu remédio, eu já estou conseguindo dormir bem. Então, isso para nós, professores, poxa, é de grande válido, de grande importância, porque a gente vê que realmente a gente está conseguindo o quê? Achar um real remédio para ela, que ela está se sim, sentindo prazer em fazer e está gostando e está sentindo melhor. Então, não tem como você não achar que vai ficar ruim, entendeu? Então, assim, eu acho muito válido mesmo conversar, grupos, cara, qualquer tipo que faz estimular ela, principalmente quando a gente fala com as pessoas de terceira idade. A terceira idade também nessa pandemia, o nível de depressão aumentou muito, 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 muito mesmo. Porque a pessoa sempre, você pode ver, mesmo durante a pandemia, quantos idosos estavam indo para a rua, vamos dizer assim, sem necessidade, mas tinham que fazer algo, entendeu? Então eles sentiam falta, sente falta de fazer alguma coisa. Então você dentro de casa, a própria família, estimulando ele a fazer alguma coisa, como eu falo, algumas nas colunas anteriores eu até falei, que é estimular esse idoso a fazer alguma coisa. Estou varrendo aqui, eu vou, me ajuda aqui com a pazinha, mesmo que ele não aguente fazer força, mas que ele está presente com você e para dar estímulo para essa pessoa. Porque também a pessoa se sente o quê? Acuada, se sente assim, não consigo fazer nada, então vou ficar na minha. Isso é sim, prejudicial para esse tipo de pessoa, entendeu? Então eu acho muito válido, como você falou, essa sociabilização. Reunir, ter esse bate-papo mesmo, brincadeiras, assim, é fundamental nesse momento, muito, muito. Agora ainda, depois dessa pós, a gente vai ter, todo mundo já está voltando às coisas no novo normal, né, vamos dizer, sim, aí que a gente tem que começar a adaptar muita coisa, muita coisa. Então, ou seja, eu acho que essa pandemia está vindo para melhorar, vamos dizer. Veio ruim por conta do vírus,
mas veio para colocar as pessoas mais unidas. Então, eu acho que isso vai, pós-pandemia, pode ajudar e muito, e muito, e muito mesmo, principalmente na atividade física, porque aí todo mundo achando que, mesmo parado, poderia pegar o vírus, então todo mundo vai começar a fazer algo diferente. Vamos colocar, sair Sim. da zona de conforto para fazer, poxa, eu estou parado, eu posso pegar, então eu vou fazer alguma coisa para não pegar. Então tem essa, quando a gente fala, esse sensorial que a pessoa fala, pô, então eu vou fazer alguma coisa porque eu posso pegar. Então aí ela Essas começa a famílias fazer exatamente. Essas famílias que estão treinando em casa hoje em dia juntos, né, eles podem correrem juntos, né, nadarem juntos, né, então eles podem dar sequência, né, do que eles estão fazendo agora. E é até uma Exato. forma também que de trabalho, filho da escola, não tem esse tempo, né? Então, assim, pelo menos aos sábados e domingo a gente vai caminhar em algum lugar, vamos andar de bike a família toda, né? Então é um momento também ali de interação, né? Que às vezes as pessoas não tinham Exato. isso. Exatamente, porque acontece, até mesmo nesse processo, muita gente no colégio, né, está sendo online, tudo sendo online, as pessoas que tinham aquele horário, poxa, eu treinava uma família que uma treinava de manhã, outra treinava à tarde e outra treinava à noite. Sim, Ou seja, aí conseguia, só conciliava em horário, todo mundo treinando junto, como eu falei, uma estimula a outra, consegue fazer mais. Não conseguia fazer isso, eu estou conseguindo fazer. Ou seja, você dando estímulo e você ganhando, a pessoa ganhando o resultado junto com o amplo familiar, nossa, é assim, a endorfina dobra, vamos dizer assim, o hormônio de felicidade aumenta. Então, a com galera certeza. gosta. Então, é fundamental isso, fundamental, fundamental. Não tem Sim. jeito. Nas suas colunas você sempre, né, aborda temas voltados para a terceira idade mesmo, né? E Uhum. como que é lidar com a terceira idade na atividade física, assim? É um público que precisa de mais atenção, de mais Sim. cuidado? Como que é essa relação? Exatamente, Jorge. Eu tenho alguns clientes, vamos dizer assim, 60% são da terceira idade, que é específico, como você falou. Precisa, assim, é um público totalmente confiável e gostam de fazer o treino, gostam de treinar. É, Principalmente meus alunos, eles deixam de ir ao treino somente se for para médico ou exame, alguma coisa. Não falta em treinamento, não falta, são assim, certinho. E o prazer melhor é o que? Como a gente fala, o cuidado. A gente tem um Sim, cuidado dobrado, a gente tem que ver, como eu falei no início, uma anamnese bem detalhada, se como que é, se tem acompanhamento médico ou psicológico ou até mesmo nutricional, porque sim, dependendo de algum tipo de treinamento a pessoa pode ter, principalmente terceira idade, muito diabéticos e hipertenso, até mesmo depressivos. Então acontece, tem um jeito de trabalhar diferente para esses tipos de pessoas e sim, principalmente, como eu falo sempre para a família, não deixe de conversar com eles, não deixe de conversar com os idosos mesmo. Isso eu bato sempre na tecla porque às vezes eles são muito questionados quando eles falam, meu filho chegou, que alguns me chamam de filho, porque eu converso muito com eles, eu estimulo muito, tem que estimular muito eles, até mesmo em brincadeiras, conta, vamos fazer contas sérias, conta de estimular alguma coisa que faz o cérebro trabalhar durante pelo menos aquele 1 hora, 45 minutos de treino, qualquer que seja o treino específico, mas que faça ele o quê? Desenvolver. Às vezes, não vou poder ir, a pessoa já manda mensagem, o idoso já manda, poxa, Geraldo, hoje eu tô mal porque eu não treinei. Ou seja, eles sentem falta do treinamento, entendeu? Então, o que acontece? A gente tendo esse cronograma bem trabalhado juntamente com a família é essencial, essencial, essencial. E mais ainda nessa pandemia que todo mundo em casa, aí que a gente faz o quê? Manda videozinho, faz como online, quem não é da área de grupo de risco, mas prefere treinar
com cargas, a gente organiza um treino e envia para eles. Como eu falei, sempre tem que ter um acompanhamento. Não é vou Sim, pegar aquele treino e vou fazer. Não, como a gente fala, é muito complexo. Por isso que a gente fala, às vezes a gente vê alguns treinamentos com as pessoas, como você disse, não é formada, você olha assim e fala, mas essa pessoa não tem condições de fazer isso. Então aí acontece. O problema é que aí pode machucar, aí procura um profissional, aí esse profissional já vai pegar uma pessoa que já tem algum tipo de problema, essa pessoa não fala para ele, para o profissional que machucou, começa a treinar, você faz esse tipo de treinamento, você faz isso. Não, faço. A gente passa para o aluno, quando vê a pessoa, você vê que a pessoa não tem uma condição de fazer, aí como você pergunta, o que aconteceu, você já machucou? Ah, aconteceu isso, que eu machuquei devido a isso, ou seja, já vem, tipo, lesionada, mas não fala o tipo do grau de lesão e principalmente não conta a verdade. Então isso prejudica muito durante o treinamento. Prejudica assim sim. muito, muito, mas muito mesmo. Porque aí acontece, aí tem aquele fator, né? Ah, eu treinei com determinado professor, ele me machucou, mas às vezes não foi o professor, ela já veio e Sim. não faz uma anamnese muito boa, lesiona justamente com a pessoa, com o professor, entendeu? Então a gente tem que se ligar muito nesse sentido, literalmente, entendeu? Então, o mais importante para quem está nos assistindo e vai assistir, né, depois no YouTube, que a gente vai disponibilizar o vídeo lá e também no portal da acessa.com, é que faça atividade, né, mas não exagere e tenha um Não, monitoramento assim, também, né? eu falo, vamos colocar assim, dicas do GH, como todo mundo me conhece, assim. Umas dicas, as três básicas, como vão dizer. É, sempre conversar com um profissional de educação física ou com qualquer outro tipo de profissional que tenha acompanhamento, que a pessoa está fazendo algum tipo de acompanhamento. Igual eu falei, crie micrometas, né? Ah, essa semana eu vou fazer tantos minutos. Ah, outra semana eu vou fazer tantos minutos. Uma coisa que eu sempre uso muito, que eu faço, né, no planejamento, é criar micrometas e no final ou do mês, ou dependendo do grau de cronograma e organização, eu faço uma premiação. Eu vou lá, compro alguma coisa, dou um prêmio para a pessoa, ou uma garrafinha, alguma coisa, para ganhar mais estímulo, para ela saber que ela está merecendo realmente, porque ela conseguiu realizar o quê? Uma meta estabelecida. Então, se você não criar micrometas, você fica assim, vou fazer hoje, mas amanhã talvez eu não devo fazer. E esquecer também daquela pressão, né? Que muita gente vai começar um treino e sempre fica assim, não realizar você não colocar uma pressão para ela fazer determinada coisa que ela não goste. Isso também é a mesma coisa, Jorge. Vamos lá treinar, você vai fazer 40 minutos de esteira. Você fala, Geraldo, eu não gosto de esteira. Não, mas você vai ter que fazer esteira. Aí você faz não por 100%. Aí você fala, não, mas eu prefiro a bike. Não, total. Então vamos Sim, fazer a bike. Aí você faz a bike, dá o gás. Então, para que eu vou te colocar uma pressão para fazer algo que você não gosta, que você não vai dar 100% e você vai ficar totalmente desmotivado durante o treinamento? Então, com certeza. acontece. Então, se você já começar desmotivado no treino, você já vai a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, você já vai faltar, a quarta aula você vai voltar. Quando você vê, você não está treinando mais. Entendeu? Então, criar igual eu falei, ou duas, três vezes na semana. Igualzinho, o colégio americano antigamente era três, agora já é sete, ou seja, todo dia você fazer alguma coisa. Mesmo que seja 10 a 15 minutos. E principalmente, pessoal, isso que vocês têm que pensar. Eu vou fazer 15 minutos e depois eu vou fazer uma hora. Não, vai colocando metas. Hoje, essa semana eu vou fazer 15. A outra semana eu faço 20. Mas não fazer o que? Essa dosagem da intensidade, né? A intensidade tem que ser graduada. Porque às vezes você pode dar um gás na primeira semana e ficar 2 semanas em casa sem fazer nada devido à primeira semana for muito forte. Então, por isso que eu falo, tem um acompanhamento, procura um profissional de educação física para te orientar nesse sentido,
porque aí a gente dá o quê? A direção e o caminho certo para você seguir. Porque às vezes Sim, você copia, pega alguma coisa na internet, faz daquele jeito, faz aquilo. Quando você olha, você faz, mas 2, 3 dias depois você não pode fazer mais. Ou você sim, lesionou, você machucou. Então, enfim, é complicado nesse sentido aí, entendeu? sim, com certeza. Geraldo, eu agradeço, né, a sua participação, né, debatendo esse tema tão importante, né, principalmente nesse período que nós estamos, né, e agradeço também todos que acompanharam a nossa live. Esse conteúdo vai ficar disponível no nosso canal no YouTube também, então as pessoas podem assistir e compartilhar, né? Então é sempre importante abordar temas como esses, né, no intuito de ajudar e prevenir e salvar vidas. Exatamente. Eu que agradeço aí você, Jorge, por o espaço, falar um pouco mais e até a próxima. Tomara que a gente já volte com a pós-pandemia mais normal, com o novo Com normal, né? certeza. Vamos dizer assim, com É o novo verdade. normal. É verdade. Muito obrigado pela sua Obrigado, participação agradeço e a todo mundo que todos que estava aí. assistiram aí. Isso, Tá tá bom? bom? Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado, tchau.